direito, bate a sobra! Gol! Mas tem muito espaço para melhorar ainda, eu acredito que pode melhorar muito. Jadson vai, pé direito! Gol! Estamos começando o Seleção Sport TV e o líder Corinthians é o nosso assunto. Que campanha, hein? Melhor do que a do ano passado. Nós fizemos, aliás, uma comparação para mostrar para vocês. Esse Corinthians aí está mais próximo do Corinthians campeão do que daquele Corinthians que arrancou bem no ano passado e depois foi. Se bem que teve um fator no ano passado, que foi a saída do Tite para a seleção brasileira. Porque o de 2015, de certa forma, também só atinge o melhor Corinthians na segunda metade do campeonato. É quando praticamente não perde e arranca pro título brasileiro com sobra. E o desse ano conseguiu uma coisa que equipes com mais investimento ainda não conseguiram ter: confiança. O Corinthians é um time confiante. Você pega todo mundo dentro de campo, ninguém fica com medo de errar. Olha aí, ó. Olha a classificação. A tabela. Esses são os Corinthians de melhor campanha no Campeonato Brasileiro até a sexta rodada. A comparação que a gente está fazendo é de começo de campeonato. Porque o começo de campeonato desse ano está chamando a atenção de todo mundo, né? O Corinthians tem 16 pontos, como tinha em 2010. Estava também em primeiro lugar, só que o saldo é até melhor. O saldo de agora é de 8 contra 7 de 2010. Olha, 2016, 13 pontos, 6 gols de saldo. O Corinthians já teve 14, 12, 9, 10 em 2 ocasiões. O 2015 é o time campeão. 2015 é o campeão com 10 pontos. 10 pontos em 6 rodadas, como você disse. Primeiro turno foi a mais... arrancada foi no segundo semestre. O Wagner Love era super contestado em 2015, né? Não fazia gol. O Corinthians não achava um centroavante. Tinha centroavante. Lembra? Tentou o Luciano. Que agora tem um período muito bom do Luciano, ele se machucou. E aí o Wagner Love depois calhou da boa fase do Corinthians vir junto com o Wagner Love. E agora é o Romero, né? Agora é o Romero. O Jô, que era muito criticado também. O Corinthians tem 16 pontos. A gente precisa ajeitar a nossa tabela de classificação aí. Ah, não, isso é... Desculpa. É que em 2016 o Corinthians tinha 13 pontos e dividia a primeira colocação com o Grêmio. Olha o Inter, hein? Agora, vê uma coisa pra gente ter uma noção, né, do que muda na tabela. Igual, né? É claro que nós vamos falar do Corinthians, mas você vê que na primeira página de classificação, tal e qual acontece agora, não aparece o Atlético Mineiro. É verdade. E vamos ver quantos times da primeira página caíram. 2. Volta. Se voltar lá é muito interessante. Só Inter e Santa Cruz, né? 2. Olha aí, estavam lá. Inter em terceiro lugar e Santa Cruz em nono lugar. O Vitória brigou para não cair também, né? Estava em décimo. Brigou até o fim, né? E 2017? O que a gente acha que vai mudar nessa classificação? Né? Vai. Tem janela, abrindo a Internacional agora, os daqui que vão sair. Muita coisa ainda. E tem um fenômeno esse ano no Campeonato Brasileiro que não tinha nos outros anos, que é a Libertadores mais longa. Então vai haver momentos, provavelmente, se os times brasileiros avançarem na Libertadores, vão poupar jogador no fim de semana. É natural, acontece isso. Então, às vezes... vai ser mais espalhado isso, né? Mas às vezes vai ter um confronto decisivo de quartas de final entre 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Provavelmente esse time vai poupar alguém no domingo anterior. Sabe o que chama atenção nisso? As datas são muito próximas das datas de Copa do Brasil. Também. Então, assim, em 2 semanas consecutivas, você mata um jogo decisivo de Copa do Brasil no meio da semana logo e um jogo Libertadores, Libertadores e Sul-Americana também, né? Quer ver uma coisa curiosa? Vai ter o brasileiro dançando nesse... Pode voltar à primeira página. Se nós pudermos repetir a primeira página, olha como também, em cima até dessa observação do Eric, como a coisa para o Corinthians, que no momento tem jogadores extremamente confiantes, não é o futebol que mais me agrada, esse é o do Grêmio. Mas quer ver que coisa? O Corinthians não está nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Tem a Sul-Americana. Sim, mas que... Então, se você olhar ali, o Grêmio está Libertadores e Copa do Brasil. O Cruzeiro está na Copa do Brasil e depois você tem o Santos que está na Libertadores e na Copa do Brasil. Então o Corinthians, que comparativamente com Curitiba, me parece o time mais encorpado, isso ajuda muito para manter o nível da campanha. E o Atlético e o Palmeiras, eles vão subir. E assim como o Flamengo. Esse coisa de ter também a Libertadores e a Copa do Brasil
no caminho. Então, quer dizer, pro Corinthians, realmente, como você falou, Paulo. Agora vem cá, a questão de priorizar o Campeonato Brasileiro fica muito boa pro Corinthians. As nossas bolinhas de cristal do Campeonato Brasileiro a gente não vai mostrar não, né? Porque tem 3 da primeira bolinha da briga pelo título que estão nessa segunda página aí. Coladinhos, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Mas os 3 vão reagir. Eu não tenho nenhuma dúvida, não é aqui querendo dar uma de gato mestre, nada disso. Eles vão reagir, é do campeonato isso. Ah, vão ser campeões? Depende, porque às vezes você vai ficando, como aconteceu, por exemplo, com o Atlético Mineiro. Ano passado ele ficou tão para trás que quando ele reagiu, essa reação não foi suficiente. O Atlético, quando começou a ganhar, estava 9 pontos atrás do Palmeiras. Isso. 9 pontos. Todos esses já estão atrás do Corinthians. Daí para mais. Então, Palmeiras e Flamengo 9 pontos atrás, né? Que são 16 a 7. Mas eu acho que esse número do Corinthians também, ele tá alto. Tem uma hora que vai oscilar. Você acha que o Corinthians vai... Eu acho que natural que dê uma queda, assim. Pode ser que não, pode ser que o Corinthians tenha encontrado um jeito e não vai... Mas a tendência dos campeonatos brasileiros é que sempre haja uma oscilação. Eu acho que o Corinthians encontrou seu jeito de jogar. Agora os outros que têm que ver como é que vão jogar contra o Corinthians. Porque o Corinthians não vai mudar. O Corinthians vai jogar como está jogando, forte na marcação. E tem uma coisa, nos últimos anos, se você pegar Cruzeiro, algumas equipes, né, foram campeões, o próprio Corinthians, a grande força está no seu meio-campo. Todas essas equipes foram campeões. O Corinthians é o único meio-campo do futebol brasileiro que joga futebol. Marca e joga. Marca e ataca. É assim que joga o Corinthians. Eu acho que o Grêmio está no mesmo plano. Não, melhorou. O Grêmio, exatamente, Paulo, exatamente. Principalmente com a movimentação, com a chegada do bairro do Luan. Luan está fazendo essa diferença. Realmente o Grêmio também faz isso. Agora, tem um detalhe, Ricardo, que tem me chamado muita atenção no Corinthians. É assim, muita gente às vezes critica, e eu às vezes faço parte, que é dar-se superpoderes aos técnicos, né? E eu acho que às vezes é um exagero. Mas o técnico não é só a questão tática. Eu acho que o técnico também ele tem que ter um poder de convencimento junto aos jogadores muito forte. E no Corinthians, por exemplo, o time perdeu os jogadores agora por causa de amistosos de seleção. E o Marquinhos Gabriel, tanto no jogo contra o Vasco em São Januário, quanto ontem, no jogo lá no estádio de Itaquera, entrou super bem. É um jogador que o técnico está recuperando. E essa recuperação, ela é feita longe dos nossos olhos. Claro. Me chamou muita atenção, Paulo, em cima disso, uma frase do Carille ontem, que ele falou assim, entre abrir mão de um jogador que eu tenho para trazer alguém de fora, eu prefiro apostar no que estão aqui. É verdade. Isso dá uma confiança para quem está dentro, é impressionante. Assim. Eric, isso não é padrão no Brasil. Não é, e o que me surpreende... Não, pelo contrário. Pois é. Isso me surpreende negativamente. Você faz um elenco, né? Você faz um elenco forte. Você tem que, quando o jogador não está bem, tentar recuperá-lo. E não colocar o Palmeiras fez investimentos grandes, tá? Vamos citar. Aí o Palmeiras tinha 4 atacantes. Aí vai desesperado atrás do Richarlison, porque não tem nenhum mais, só tem o William. Porque o Borja está na seleção, o Barrio foi pro Grêmio, o Alexandre foi pro Curitiba. E o Rafael Marques pro Cruzeiro. É isso que eu tô te falando, né? Isso é falta de planejamento. E o Palmeiras tem um cara lá dentro que é o Alexandre. Né? Alexandre, que é competente nisso. Já demonstrou, então de uma hora para outra, tá desesperado. É porque não tem atacante. Acredita, né? Que assim, roda o tempo todo, vai rodando. Exatamente. Não tá funcionando, contrata outro. Não tá funcionando, contrata outro. Mas por isso que aí quando eu elogiei o Palmeiras, de quê? Ele contratou muitos jogadores jovens. Para meia, para segundo atacante, para essa função, não tem. Então é um time que tem condições para isso. O Corinthians não. O Corinthians trabalha no seu limite. Sabe o que é que tem. Tem um padrão de jogo definido. Vamos dizer, o Cuca, ele trabalhou muito bem o ano passado. Saiu, mas a base do time de Cuca está aí também. O tempo que ele ficou fora, ele está sentindo falta. Sentindo falta. Ele aceitou voltar e imagino que pensando num cenário. Vou chegar, fiquei um tempo fora, fiquei acompanhando, conheço o jogador, conheço o fulano, Beltrano. Só que quando ele chegou, ele falou assim, poxa, não é como eu esperava. E por isso, até, diferentemente do que afirmou o Carille, ele chega e quer reforço. Porque ele falou assim, peraí, mas o que tem aqui custou XYZ. Ok, mas eu preciso... Marquinhos Gabriel... A ponto do Cuca, perdão, Ricardo, a ponto do Cuca falar que o time desse ano é mais fraco do que o time do ano passado. Não o elenco, o time. O Marquinhos Gabriel, eu vi uma entrevista do Carille, ele falou, eu vou recuperar esse jogador. Tá certo, você tem que recuperar primeiro o que tem em casa. O Marquinhos jogou muito no Santos. Já deu entrevista dizendo que o nascimento do filho ajudou e que a confiança do Carille também. Num futebol que a gente vive contando moeda muitas vezes, é um ativo do clube.
O Marquinhos Gabriel é um ativo do clube. E tem o outro, né, que é o Giovanni Augusto, que está para voltar também. Investiu pesado nos dois. Né? Pesado, e não dá para você ficar abrindo mão de ativo. Se você perguntar esses jogadores, jogaram muito bem. Em alguns clubes foram muito... Esqueceram de jogar, não. E com... tentar recuperá-lo. O que foi isso aí, hein? Desculpa interromper. É que nós estamos mostrando muitos lances do Romero. Então, aconteceu um domínio. Existe hoje aquela velha história. Vamos criticar sem ofender, vamos elogiar sem bajular. O Romero talvez tenha sido, numa fase do Corinthians, um dos jogadores mais, digamos, humilhado. Depreciado. Depreciado é uma palavra melhor do que humilhado, tá? E o Romero não é o melhor jogador da história do futebol paraguaio e também não é um bonde sem trilho para circular. É aquela mania da cultura do exagero que assola o nosso futebol. Isso é inevitável, né? Tem gente que exagera de um lado e exagera do outro. Ele tem sido importante na equipe do Corinthians e ontem, num determinado momento, ele matou uma bola e fez uma gracinha, porque foi feita uma brincadeira. Ele tem um irmão gêmeo que dizia que se jogasse uma bola, se ela caísse no irmão dele, ele saberia matá-lo. Falavam isso do Túlio e do Telvio também, lembra? Pra diferenciar um e outro, é ver qual dos dois joga uma bola pro alto que matar a bola. Tanto que isso gerou uma situação de tamanho desconforto no Romero, que o lance em que ele faz o gol do Corinthians mostra que é um cara que tem visão de jogo, porque viram, se nós repetirmos o lance, como ele se desloca. Ele atacou a linha de zaga do Isso, Paulo. Ele dá a opção para o passe, mas aquilo ali não é de jogador. Mas o que é isso aí? Minha pergunta começou então, aí. Por isso. Porque ele dominou a bola. Ele dominou a bola. Não foi o Angel, foi o Oscar. Foi o gêmeo. Entende? E ele hoje, inclusive, não dá entrevista, só fala ao site oficial do Corinthians, e eu acho que compreensivelmente porque ele se sentiu depreciado. Entende? Foi por isso que ele fez isso e... O domínio do gol é bonito também. Ele tem números impressionantes no estádio do Corinthians, né? O artilheiro. Eu acho que é assim, Eric, o torcedor tem todo o direito de ser cruel, porque ele sai da crueldade para o carinho com a maior velocidade do mundo, com a maior rapidez do mundo. Agora, muitas vezes, há setores da mídia que as pessoas são cruéis demais, sentenciando, e o Romero certamente está se sentindo vítima disso. Não do torcedor, mas de quem chega e diz, só cabeça de bagre, você não sabe nada. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu também acho. E a adaptação, o tempo. Você vê, o Corinthians, quando armou o time dele, o Tite, muitos jogadores tiveram problema para ter um crescimento. Ficaram um ano sem. O próprio Renato Augusto foi um deles, que foi o grande pilar daquele Corinthians. E Ricardo, com um detalhe, né? Embora o Carille fale isso, eu prefiro valorizar quem está do que me tragam reforços. É o mesmo Carille que, por exemplo, em relação à situação do Christian, chegou e falou assim, tá bom, você não vai treinar. Sim. O Guilherme querem levar. Pode levar. Quer dizer, é um técnico também que ele trabalha com aquele que ele vê possibilidades de crescimento. E eu acho que o Carille tem uma coisa assim, uma força, que eu acho que deve ser da personalidade dele e vai ajudá-lo muito na vida, no futebol, que é uma força mental, porque passar pelo que ele passou no último semestre não é fácil. Ele vai ser o técnico, aí, não, traz o Cristóvão, aí o Cristóvão não dá certo, fica o Carille. Não, vamos trazer o Oswaldo. Não, traz o Oswaldo. Não deu certo, o Carille termina. Não, nós vamos procurar um técnico. Aí procura 1, 2, 3. Aí procura o Rueda. Vai o Carille mesmo. E aí, já que só tem isso aí, manda isso aí. E o cara, com humildade, esperando o momento dele. Isso é questão de força mental e confiar no trabalho. Então isso eu acho que está se refletindo agora até na confiança que os caras olham para ele, os jogadores olham para ele e falam, pô, esse cara aí aguentou poucas e boas aqui no Corinthians, esse cara aqui merece. O que eu acho mais doido é que vai todo mundo levar os louros junto, né? Filho bonito tem um monte de pai, né? São as mesmas pessoas que fizeram isso no último semestre. Claro. Né? Os treinadores do Corinthians estavam abandonados, à mercê, completamente. A própria escolha do Carille nessa temporada foi... é o que sobrou, é o que deu, né? E a gente vê que com condição de desempenhar o trabalho, de continuidade... Que é uma lição que o Corinthians deu para outros clubes brasileiros tempos atrás. Claro que com técnicos renomados. Primeiro com o Mano e depois com o Tite. Mas o Corinthians sabia qual era a receita. Foram praticamente 8 anos só com os dois. Isso. O Carille trabalhou com os dois. Com os dois. Aí o Corinthians ficou preso a uma coisa que é ruim no futebol. Mais adiante nós vamos falar do Flamengo, que é o seguinte, grife. Você fica preso a grife. Poxa, um técnico, o Carille pode ser que tenha um jogo do Corinthians que ele faça uma substituição equivocada. Normal.
que isso aconteça. Pode ser que tenha um momento de decisão que ele fraqueje. Normal que isso aconteça. Por isso, Paulo, é importante você ter no clube dirigentes que conheçam de futebol e que entendam o que o cara está fazendo, para poder avaliar exatamente isso. Se um jogo não deu certo, pô, mas o trabalho do cara na semana é bom. O trabalho no mês do cara é bom. A bola não entrou, bateu na trave, o juiz voltou atrás num pênalti, não deu pênalti. Você não pode avalizar só por isso. Então, é importante que a retaguarda do clube seja forte. Que é o que está acontecendo no Corinthians agora. Fala assim, ó, meu irmão, a gente perdeu 2 jogos, mas esse cara trabalha pra caramba, faz tudo certo. Mas é engraçado que não tenham feito isso na saída do Tite, né? Pois é. É o que sempre me chama a atenção nesse Corinthians. Pois é. Mas, o Rafa, sabe o que eu acho? Eu acho que ainda tem, a maioria dos dirigentes de atividade no Brasil, de clubes, eu acho que eles ainda se pautam muito pelo que diz o conselheiro, o torcedor e a mídia. Ele fica muito refém desses conceitos. E esses conceitos, conselheiro e torcedor é conceito emocional. E muitas vezes o da mídia é na base do exagero. Entende? Vende, né? E aí ele começa, ele vai... Porque, por exemplo, pensa bem, você sai o Tite, você traz o Carille. Você está dando uma continuidade a um trabalho que já existia. Afinal de contas, o Carille trabalhava com o Tite. Ok, então estamos num mundo legal. Aí daqui a pouco o cara fala assim, não, mas ele é muito novo, não sei, mas ele tem rodagem, ele convivia ali com o Mano, depois ele conviveu com o Tite. Tinha uns 8 anos de clube como auxiliar. Isso. Não, traz o Cristóvão. O Cristóvão tem uma ideia de jogo que ele vai querer botar. Aí o cara fala, vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, o cara fala assim, não é por aí. Traz o Oswaldo. O Oswaldo tem uma ideia completamente diferente de jogo. É a distância do Eduardo pro Cuca no Palmeiras. Né? Não é estalar o dedo e achar que vai voltar a ser o que foi a reta final de 2016. É isso. Você vai ter que trabalhar pro cara condicionar tudo de novo. O Botafogo fez isso com o Ricardo e com o Jair, deu certo. Tá dando certo. E aproveitou... Mas mudou o jeito do time jogar. Não, a parte boa é que ele conhecia todas as entranhas. Isso. Não, mudou. Facilitou muito o processo. Mas o Ricardo preparou um pouco. Sim, é óbvio que o Jair elevou o nível do trabalho do Ricardo. Mas tinha alguma coisa ali. Conheceu. Exatamente. O Jair conhecia. Você imagina se traz um outro técnico para aquele momento do Botafogo na zona do rebaixamento ali, talvez... Porque vem um problema, não é um problema, é claro que a pressão é o Santos agora, o Elano, 2 jogos, 2 vitórias. Será o maior aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Ninguém vai igualar. Não, tem o Ducandinho na seleção brasileira também é espetacular. Nesse Campeonato Brasileiro, nessa edição. Não, mas o Ducandinho a gente não pode esquecer. Foi a goleada da Venezuela. 100% de aproveitamento. 6-0. 100% com saldo. Agora, será que o pessoal do Santos agora está se questionando o quanto valeu a pena investir no Olivia Cup ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho. Não, acho que não. Esses 2 jogos. Eu vou te falar por que não. Nada contra o Levi. Eu acho que atrapalha. Eu acho que na verdade atrapalha a vida do Levi. Mas eu queria fazer só uma observação. Embora o Elano se despeça da sua breve carreira de treinador por hora, com 2 jogos e 6 pontos. Acho que a carreira dele não vai ser breve, não. Não, mas o que eu quero dizer. Ele tem projeto, ele quer fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: os primeiros 3 pontos. Eles foram conquistados, mas imerecidos. O Botafogo jogou muito melhor do que o Santos. E uma falta que não foi. Né? E na minha visão não houve falta ali. Então, tudo bem. O que vai contar para a história é a vitória sobre o Botafogo. Né? Mas naquele jogo, a equipe do Botafogo foi superior. Não está acontecendo o que aconteceu com o Carille no Corinthians nas primeiras vezes em que ele foi, ficou, saiu. Foi, ficou, saiu. Não sei, eu tô levantando Eu acho que tem uma possibilidade. A única coisa que eu te pergunto é a seguinte, Rafa. Por que, independentemente do Santos, do Botafogo ter jogado mais e ter perdido o jogo, por que de repente você viu algumas coisas no Santos, no jogo contra o Botafogo e na partida de ontem contra o Atlético Paranaense que há algum tempo você não via? Isso é que me inquieta um pouco. Que vai um pouco também do quebrar, né? Do romper o que era o trabalho anterior. E sobre isso, acho que tem uma distância fundamental entre o Carille e o Elano. O Carille ficou muito tempo como auxiliar, acompanhando, entendendo, pegando para ele tudo que valeria a pena, né? Ter como treinador. Claro. O Elano acabou de começar. E o Carille bebeu na fonte de 2 técnicos que sempre começaram a montagem das suas equipes do meio de campo para trás. Né? A partir do momento que você tinha solidez ali atrás, solidez no meio de campo, aí sim, vamos cuidar agora. Se você observar, me chamou muito a atenção no jogo contra o Vasco e ontem. Eu assisti esse jogo ontem. O Corinthians joga futebol, como disse o Ricardo. Diziam que o Corinthians só fazia 1-0. Já fez 5 no Vasco, 3 no São Paulo, já são 8 gols em 2 jogos. E os gols não saem da mesma jogada ou não saem porque você pega uma defesa formada por
Os 3 patetas eram Larry, Moore e o outro não me lembro agora. Um trombou, o outro caiu e aí saiu o gol. Não. É jogada. Tem padrão de jogo. O gol agora, marcado pelo Romero, aquilo é treinado. Treinado. Entrou em diagonal. Olha onde é que você fica, o que vai acontecer quando a bola estiver pelo lado aqui. direito para meter a bola assim. Paulo, em relação ao Santos, eu acho o seguinte. Eu sempre sou a favor de todos os clubes grandes ter segundo treinadores, principalmente da casa. Eu sou a favor e muito. Eu compro essa briga até hoje. Por quê? Porque quando você vai contratar um treinador, você não sai no desespero. Calma, vamos esperar. Qual é o treinador que a gente quer contratar? A maneira dele trabalhar. Cai dentro do que é o Santos, aí você contrata. Em relação ao Levi, eu acho que a única coisa que aconteceu é o seguinte. O Santos disputa uma Libertadores. E o Levi tem experiência de Libertadores. Né? Sim, claro. Disputou alguma Libertadores. O Elano não. Pode pesar, então, realmente. Pesa. É isso. A Libertadores pode ter certeza. Pode ter certeza. Ricardo então, lembrou bem. É um peso maior em cima do Elano. Mas eu sempre vou ser a favor para não sair dando tiro, né? Buscando qualquer treinador. Isso que você está falando, Ricardo, eu acho que o melhor exemplo acabou de ser dado pelo Barcelona. O Barcelona é um clube que quer que não quer trabalhar lá, né? Mas aí o Barcelona foi contratar um cara que já tem um conhecimento sobre o... Não é só o clube, a região, o jeito de ser do torcedor e, é claro, o conhecimento de futebol. A última vez que eles apostaram fora, erraram, né? Então... Porque eles vinham no Guardiola, do Guardiola passaram pelo Tito, que era auxiliar do Guardiola. Quando aí eles foram pro Tata Martino. Aí eles foram pro Tata e desandou... Larry, Moe e Curly. Eram os 3 patetas. Do lado do São Paulo, hein? O Rogério saiu reclamando e parece que estava reclamando do time. É do time. Falando de erros individuais. Mas teve muito. Não foi bem, mas assim, eu acho que os erros individuais do São Paulo, eu não desassocio, enfim. Dissocio do que é o trabalho coletivo. Não, acho que está tudo emaranhado. O São Paulo está buscando uma adaptação ao que foi a primeira ideia, que é outra pancada. É como se tudo que foi feito no início estivesse sendo repensado agora. Mas o que foi feito no início não estava indo para um caminho legal, né? Porque não combina com o que é a nossa realidade. Então, mas outra coisa, Rafa, você que gosta muito do tema. Ontem ele entrou com 3 zagueiros. Consequentemente, temos aqui um profissional do setor. Me parece, a impressão que eu tenho é que esse é um esquema que pede zagueiros que saibam sair jogando. É isso. Você tem que ter algum deles, né? E me parece que ele não tem, assim, apesar do status financeiro que o valor pago pelo Maicon indica, eu vejo ali uma diferença entre o gasto e o que ele é. Mas aí é um problema do clube, não é? Mas eu não tenho essa impressão de o São Paulo poder jogar com esses zagueiros que vão saber sair jogando. São Paulo tem um zagueiro que não está na seleção, chama Rodrigo Caio. É o único que pode fazer bem essa função de líbero. De todos que o São Paulo tem. Ontem o Militão, o é bom Douglas, jogador o Militão, é garoto, mas né? você querer saída de bola, e o próprio Maicon, que um dos gols sai. Exato. Né? E é uma saída de bola tranquila. É uma saída de bola tranquila, não é uma saída de bola que ele esteja pressionado. Ele está tranquilo ali, ele tem opções, pode jogar curtinho, pode atrasar, ele tenta um passe um pouco mais agudo. Esse é o gol que para mim tem clara influência individual no erro. Tanto o passe dele como a indefinição, né? O Lucão hesitou na bola que sobra no rebote, né? E não consegue É que assim, a gente tem zerar. uma coisa no futebol do passe errado, e eu acho que é natural que seja assim, a gente foca muito no cara que erra o passe, até porque o erro primário começa nele. Mas se o time não tiver ajustado para receber passe, às vezes o cara não... Por exemplo, você vê jogador de meio campo, às vezes fica com a bola, esse cara só toca para trás. Mas será que os caras da frente estão se movimentando, estão dando opção? A expressão que entrou há pouco. É óbvio que o erro primário é o cara que deu o passe, mas às vezes o cara... Como é que o time se comportou a partir do erro? O time está tão mal treinado que o erro individual ele aparece muito mais. Esse erro do Maicon foi bem Tem um capítulo daquele livro O Jogador Secreto, que é um jogador lá da Inglaterra que não se identifica, em que ele diz o seguinte, olha, aquele passe que eu dou e que vai para lugar nenhum, ele foi treinado. Tinha uma coisa combinada que alguém não cumpriu. Não foi uma ideia louca que eu tive e botei a bola onde não tinha ninguém. Quando a fase é ruim, o jogador se esconde atrás do marcador. Ele não dá linha, né? Se puder repetir esse gol do Gabriel, olha como é que... É esse aí, mas é que tem uma câmera que mostra o seguinte, o efeito de um gol numa equipe.
4 jogadores do São Paulo desabam na área. O Barbosa estava dizendo ali, eu li no Twitter agora há pouco, na nossa barrinha ali, que chama a atenção no Corinthians exatamente o oposto. Isso. Que o Corinthians toma gol e não se apavora. Não. Toma gol e vai pro jogo. Se puder repetir esse gol do Gabriel e congelar... Agora, o gol que você vê... O gol que você vê... Vai vir na sequência. Mas o gol que você vê uma equipe confiante é a do pênalti. Olha a jogada do gol do pênalti. Tabelinha, né? Sim. A tabelinha, o deslocamento, a aproximação dos jogadores. Isso bate com o que disse outro internauta, esse eu não guardei o nome. Ele disse que a fase do Corinthians é sólida, entrosada e confiante. É isso aí. Tudo isso que vocês estão apoiando aí, né? Estão apontando aí. Olha só, já tem 2, 3, olha lá, 4. Sim. Isso mostra o seguinte, o que um gol faz com uma equipe? É uma situação que o Rogério, independentemente da parte tática, vai ter que trabalhar. Entende? Porque os 4 desabam como quem diz assim, poxa, cara, o que aconteceu? Mas não sei. E o Corinthians, se você voltar 3 dias no tempo, o Corinthians foi pro vestiário quarta-feira contra o Vasco, vencendo de 2-0 e rediando a partida, dizendo, vou aqui, dou carta ali. E em menos de 2 minutos, o baralho rachou. Luiz Fabiano foi lá e no intervalo, no final do jogo, o cara falou assim, poxa, o Carille mostrou pra gente como ele cabeceia, a gente viu o primeiro, nós vamos mostrar hoje também. E não conseguiu ver nada. Mas o Corinthians não se abalou com 2-2 do Vasco. Você sabe que tem o... confiança. Outro dia eu estava vendo os números, o Versoni, que às vezes participa aqui do Seleção. Sim. Né? Ele me mandou, ele falou assim, Eric, nos últimos 17 jogos do Corinthians, o Corinthians saiu na frente no placar. São quase mais de 3 meses, todo jogo o Corinthians sai na frente no placar. E isso mostra alguma coisa pra gente. Mostra que é iniciativa, mostra confiança no jogo, mostra jogando dentro e fora de casa. São 2 derrotas no ano até agora. Pois é. Então, assim, tem trabalho nisso aí e mostra uma característica de time, que se você não trabalhar em cima disso para enfrentar o Corinthians, foi o que o Ricardo falou. Ou os outros melhoram, ou o Corinthians vai continuar dando carta. Vai atropelar. O Corinthians tem uma maneira de jogar desde o ano passado. Já é claro que ele cai no ano passado, mas tem uma maneira que o Carille aprendeu com esses treinadores que vocês falaram. O Mano, o Tite, né? E vocês estão dizendo basicamente que o Corinthians jogou o bicampeonato pela janela, né? O ano passado? Ué, se o acho que a possibilidade de disputar o campeonato. Ano passado jogou fora a possibilidade de disputar o campeonato no andar de cima. Ele abriu mão disso por uma sequência de erros. Era complicado. Eu não acreditava no Corinthians campeão ano passado, porque o Corinthians contratou alguns jogadores que não renderam, estava muito mal. Alguns jogadores que ele emprestaram. No final, não acreditava para o título, mesmo ficando mais uma Libertadores, sim. Esses jogadores, o Corinthians está não. E são jogadores que fatalmente mostrariam uma outra produção, um outro futebol jogando numa sequência de trabalho. Eles afundaram com o que foi a série de desmandos do clube. E aí não teve ninguém que conseguisse dar um fator determinante, confiança. Entende? Todo mundo, quando começou a temporada e viu que o Jô estava retornando ao Corinthians, exceto os parentes do Jô o Carille, provavelmente. E o Carille, ninguém falou, poxa, vai dar certo. Claro. Pô, tá valendo a pena essa contratação. No entanto, esse bom desempenho do Jô, ele é resultado do coletivo. O Corinthians abriu mão do Wendel, lateral esquerdo, para o Internacional, porque sabia que tinha o Arana na base, que estava no Sul-Americano Sub-20. A seleção foi mal, diga-se de passagem, o Arana veio e... Mas é bom quando vem da base e encontra uma mistura. Sim. Mas, Paulo... Entende? Porque, por exemplo, quer ver uma coisa curiosa? Só para te passar a palavra, cara. A maior contratação do Corinthians para a temporada foi o Jadson. E até agora o Jadson não está sendo ele não é o grande... Ele não é o determinante. Ele é quem mais tem a ganhar com a evolução do time. Claro. Porque... O time ainda era pouco parecido com o que foi o melhor trabalho, a melhor parte do trabalho de 2015. Essa evolução do Corinthians na parte ofensiva do jogo vai fazer com que o Jadson participe mais. Claro. Um time que fica mais com a bola, um time que triangula mais. Ele vai aparecer mais do que tem aparecido desde que chegou. Fez um bom trabalho de observação no mercado quando trouxe o Pablo, o zagueiro, que caiu como uma luva na defesa do Corinthians. Era um cara que estava no futebol francês, apareceu na ponte. Sem jogar, né? Sem jogar, veio, deu conta do recado, assumiu a posição. Não? Desculpa. Ele abre, né? O braço não era pra estar ali, não. Não, achei pênalti. A gente fica tentando aprender o que é pênalti e o que não é pênalti a cada ano. Você tem que ter a tua definição. E parece que não é mais. Você tem que ter a tua definição, exatamente. Agora, Barreto, em relação ao Jô,
Eu, particularmente, você pega esse grande sucesso, não. Mas eu aqui no programa eu falei, eu acredito muito nas pessoas, Paulo, de recuperação, na maneira de falar. Eu vi um depoimento muito forte dele. Foi, do Jô. Ele foi ao Bem Amigos. E eu falei aqui, eu falei, gente, a oportunidade tem que ser dada. Como falei do Sassá. E para mim ele não aproveitou. Quando houve o problema, estava aqui, quem foi com a gente, Barreto, o meio Camilo, falei, vocês precisam ajudar esse garoto. Esse garoto o próprio Sassá veio aqui, fez o discurso do arrependido. Tá? Então, fiz besteira, mas agora... Aquele depoimento do Jô, ele me marcou muito, eu acompanhei muito bem. Eu trabalho muito no psicológico do ser humano, do jogador, né? E eu vi um depoimento forte onde ele começou no Corinthians. Ele queria... Não, peraí, eu comecei aqui tá me dando mais uma chance na minha vida. Então eu vou aproveitar. Essa é Ele sabia, era a última chance da vida dele. E eu mudei. E eu vou mostrar isso dentro de campo. Eu acho isso muito legal. Você voltar para sua casa com o apoio da sua torcida. E ele é canhoto, né, Marcelo? Não tem canhoto ruim de bola. Não tem canhoto. Conhece algum canhoto ruim de bola? Não existe. Que jogue bola, não. Tem canhotos que não jogam bola, né? Vamos dizer, eu tenho em casa 2 filhos, né? A mãe é canhota e os 2 são canhotos. Então começa o passe dele, já são 500 mil euros. Sabe qual é a maldade que ele faz com essa afirmação? É que a gente é que fica com a responsabilidade de dizer aquele fulano que é canhoto é ruim de bola. Ele fica ali sentadinho. Todo canhoto é bom de bola. É, lógico. Mas é verdade. E eu aqui tenho que falar, fulano que é canhoto é ruim de bola. Você conhece algum canhoto? Vários. Então fala um. Vários. Fala um. Da pelada, pode ser da pelada. Da pelada é até brincadeira. Canhoto não fala. Mas aí é que não sabe jogar bola. Eu tô falando, os que sabem não virou jogador. Ô, Rafa, todo canhoto é bom de bola. Tem uns que chegaram nesse... Eu não vou bater nos que eu acho que não jogam. E se joga no meio de campo, então canhoto atacante. Você que foi zagueiro. Difícil. Como é que marca canhoto atacante? É difícil. Aí. Adriano. Aí. Agora vamos começar os exemplos bons. Rivelino. Ricardo Gomes. Maradona. Ricardo Gomes. Pô, Maradona é o quê? Lógico. É por causa disso, todo canhoto é bom de bola. Canhoto sabe jogar futebol. Isso. Tá certo. Marcelo, maior lateral do mundo. Que é lateral esquerdo, né? Não por acaso. Canhoto é fogo, Marcelo. Eu sei. Lógico. E aí agora a responsabilidade Ele tá louco pra falar de um canhoto. Tem uma lista. Guarda ela, Barreto, guarda ela. Quem fica mal sou eu. Fala no café. Ali no café, uma lista pra você. Um monte de canhoto horroroso. Que isso, rapaz? Canhoto? Vou te dar a lista. Acabando o programa, eu te dou a lista. Tem para o ímpar, né?